Cococote e coiotes são espécies oportunistas. Eles aprendem rapidamente a explorar pontos fracos de fazendas, aproveitando horários de menor rondagem humana. Na natureza, coiotes também ajudam a controlar surtos de roedores e pequenos mamíferos. Em cenários agrícolas, o desequilíbrio entre predadores e presas pode favorecer ataques a rebanhos quando há disponibilidade de alimento fácil. Muitos produtores relatam que ataques nem sempre ocorrem em grande número, mas ocorrem de forma irregular, gerando sensação de insegurança constante entre os trabalhadores. Texto para a fala. Aproceto 2.000 caracteres. Bem-vindos! Hoje começamos explorando um desafio que afeta muitas fazendas: os coiotes que atacam rebanhos e crias. Esses animais são, por natureza, oportunistas. Eles sabem identificar pontos vulneráveis em propriedades rurais e costumam explorar horários de menor presença humana para se aproximar de animais úteis de estudo ou de alimentação. Curiosamente, apesar de serem predadores versáteis, os coiotes podem cumprir funções ecológicas quando o equilíbrio é adequado, ajudando no controle de roedores. Porém, quando a disponibilidade de alimento dentro da propriedade aumenta, como por meio de cavalos, ovelhas, bezerros ou até galinhas em áreas desprotegidas, o risco de ataque cresce e o custo para o produtor também. Para entender a gravidade do problema, pensem no impacto econômico. Cada ataque representa não apenas a perda de um animal, mas também custos com vigilância, deslocamento de trabalhadores, substituição de animais, redução de produtividade e potenciais custos com seguros. Ao mesmo tempo, a sensação de insegurança se espalha entre os responsáveis pela fazenda e pela segurança da vizinhança, o que pode exigir medidas adicionais, como horários mais rígidos de ronda, cercas reforçadas e mudanças na rotina de manejo. Este conteúdo não busca incentivar violência nem métodos ilegais. Nosso objetivo é apresentar o contexto, os dilemas e as possibilidades para soluções mais eficazes, seguras e responsáveis. Ao longo do vídeo, vamos explicar dados, impactos, limitações das abordagens tradicionais e caminhos modernos de controle, sempre priorizando a segurança de pessoas, animais e do meio ambiente. Vamos começar com dados. Qual é a dimensão econômica dos prejuízos e como eles afetam a tomada de decisão dos produtores? E como as soluções inovadoras podem ser implementadas de forma legal, ética e eficaz? Se você é produtor, técnico ou apenas curioso, este roteiro pode ajudar a entender o cenário e pensar em estratégias que protejam o seu rebanho sem comprometer o bem-estar animal. Cococote e coiotes são espécies oportunistas. Eles aprendem rapidamente a explorar pontos fracos de fazendas, aproveitando horários de menor rondagem humana. Na natureza, coiotes também ajudam a controlar surtos de roedores e pequenos mamíferos. Em cenários agrícolas, o desequilíbrio entre predadores e presas pode favorecer ataques a rebanhos quando há disponibilidade de alimento fácil. Muitos produtores relatam que ataques nem sempre ocorrem em grande número, mas ocorrem de forma irregular, gerando sensação de insegurança constante entre os trabalhadores. Texto para a fala. Aproce 2.000 caracteres. Bem-vindos! Hoje começamos explorando um desafio que afeta muitas fazendas: os coiotes que atacam rebanhos e crias. Esses animais são, por natureza, oportunistas. Eles sabem identificar pontos vulneráveis em propriedades rurais e costumam explorar horários de menor presença humana para se aproximar de animais úteis de estudo ou de alimentação. Curiosamente, apesar de serem predadores versáteis, os coiotes podem cumprir funções ecológicas quando o equilíbrio é adequado, ajudando no controle de roedores. Porém, quando a disponibilidade de alimento dentro da propriedade aumenta, como por meio de cavalos, ovelhas, bezerros ou até galinhas em áreas desprotegidas, o risco de ataque cresce e o custo para o produtor também.
Para entender a gravidade do problema, pensem no impacto econômico. Cada ataque representa não apenas a perda de um animal, mas também custos com vigilância, deslocamento de trabalhadores, substituição de animais, redução de produtividade e potenciais custos com seguros. Ao mesmo tempo, a sensação de insegurança se espalha entre os responsáveis pela fazenda e pela segurança da vizinhança, o que pode exigir medidas adicionais, como horários mais rígidos de ronda, cercas reforçadas e mudanças na rotina de manejo. Este conteúdo não busca incentivar violência nem métodos ilegais. Nosso objetivo é apresentar o contexto, os dilemas e as possibilidades para soluções mais eficazes, seguras e responsáveis. Ao longo do vídeo, vamos explicar dados, impactos, limitações das abordagens tradicionais e caminhos modernos de controle, sempre priorizando a segurança de pessoas, animais e do meio ambiente. Vamos começar com dados. Qual é a dimensão econômica dos prejuízos e como eles afetam a tomada de decisão dos produtores? E como as soluções inovadoras podem ser implementadas de forma legal, ética e eficaz? Se você é produtor, técnico ou apenas curioso, este roteiro pode ajudar a entender o cenário e pensar em estratégias que protejam o seu rebanho sem comprometer o bem-estar animal. Ataques de coiotes costumam ser concentrados em períodos de procriação ou quando há alta disponibilidade de alimento próximo ao rebanho. Perdas diretas, animais mortos, vão acompanhadas de custos indiretos, deslocamento de equipes, vigilância adicional, substituição de animais e aumento de seguros. Texto para a fala. Aproxime 1000 caracteres. Os ataques de coiotes não são apenas números. Eles impactam toda a operação. Primeiro, há a perda direta de animais, que pode variar conforme o rebanho e a época do ano. Mas o custo vai além. O tempo gasto pela equipe em rondas extras, a necessidade de remanejar horários de trabalho e a eventual substituição de animais representam despesas que se acumulam rapidamente. Além disso, quando eventos de ataque se tornam recorrentes, a confiança dos trabalhadores e a percepção de risco aumentam, o que pode reduzir a produtividade. Em números, muitos produtores relatam quedas significativas na margem de lucro após um episódio, especialmente em propriedades de médio porte com manejo extensivo. Por outro lado, investir em soluções preventivas pode parecer caro a curto prazo, mas tende a reduzir perdas futuras e estabilizar a operação. Este segmento apresenta dados que ajudam a entender a extensão do problema e a justificar escolhas de manejo mais eficazes, seguras e conformes à legislação. Em seguida, discutiremos como as estatísticas se traduzem em estratégias de planejamento, orçamento e prioridades de investimento. Nesta etapa, apresentamos uma visão integrada de como proteger o rebanho de forma eficaz, abrangendo 3 pilares: prevenção, cooperação e tecnologia. A ideia central é mostrar que a defesa não depende apenas de barreiras físicas, mas de um conjunto de ações conectadas que reduzem as oportunidades de ataque pelos coiotes e aumentam a resiliência do sistema de manejo. Começamos destacando que pequenas mudanças no manejo podem ter grandes impactos. Ajustes simples, como deslocar a alimentação para áreas bem iluminadas, evitar o acúmulo de restos perto do pasto e manter rotinas de ronda consistentes, reduzem significativamente as rachas de oportunidade para predadores. Essas ações devem ser incorporadas ao dia a dia do manejo, sem exigir grandes investimentos, mas com foco em resultados mensuráveis. Em seguida, enfatizamos o valor da cooperação entre vizinhos. Quando produtores vizinhos alinham práticas de vigilância e estabelecem zonas de proteção mais amplas, fica mais fácil identificar pontos críticos e responder rapidamente a sinais de ameaça. A rede de cooperação também facilita o compartilhamento de informações sobre cavalos, ovelhas ou cabras vulneráveis, aumentando a eficiência das medidas preventivas.
A tecnologia é apresentada como um complemento poderoso, não como substituto. Investir em cercas adequadas, com altura e resistência apropriadas, continua sendo fundamental, mas deve ser acompanhado por iluminação noturna eficiente, sensores de movimento discretos e alarmes sonoros que atuam como gatilhos de detecção de risco. Esses recursos ajudam a dissuadir predadores e a tornar a área menos atrativa sem recorrer à violência. A implementação de soluções tecnológicas deve ser prática e econômica, com foco no retorno sobre o investimento a longo prazo. A participação de técnicos, veterinários e órgãos de manejo é destacada como essencial para alinhar soluções legais e éticas. Profissionais especializados ajudam a adaptar as medidas às peculiaridades locais, garantindo conformidade com normas e respeitando o meio ambiente. O conteúdo também convida o público a refletir sobre a combinação de prática diária, planejamento financeiro e tecnologia, buscando um equilíbrio entre proteção efetiva do rebanho e responsabilidade ambiental. Ao final da etapa, o vídeo aborda cenários de orçamento, retorno sobre investimento e medidas regulatórias relevantes, preparando o espectador para aplicar o que foi aprendido de forma prática e sustentável. O objetivo é que o público leve consigo um conjunto de ações verificáveis, com etapas claras para a implementação, monitoramento de resultados e ajustes conforme necessário. Encerrando, reforçamos a mensagem de que a proteção do rebanho é um processo contínuo que requer vigilância, colaboração entre produtores, apoio técnico e uso inteligente de tecnologia. Com esse conjunto de ferramentas, é possível reduzir perdas, melhorar a gestão econômica da fazenda e contribuir para um manejo mais responsável do ambiente. E para quem acompanhou até aqui, se você gostou desta etapa, não deixe de se inscrever no canal. Clique em inscrever-se, ative o sino de notificações para receber os próximos conteúdos e assim ficar por dentro de novas estratégias, estudos de caso e dicas úteis para proteger o seu rebanho com responsabilidade. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.